Imagina só a cena. Uma tribo inteira, uma das 12 tribos de Israel, e ela tá sem terra, vagando dentro da sua própria nação, procurando um lugar para chamar de seu. Uhum. O que começa como uma busca assim por segurança, acaba virando uma das histórias mais bizarras e eu diria sombrias do Antigo Testamento. Tem sacerdote de aluguel, roubo de ídolos, uma violência brutal. É uma trama em tanto. Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história da tribo de Dan, que está toda contada lá no capítulo 18 do livro de Juízes. Isso. E para nos guiar nessa análise, vamos usar o texto e as notas de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. A ideia é usar esses comentários para iluminar essa narrativa, que é bem complexa, né? Com certeza. E a nossa missão aqui vai ser entender não só, digamos, a geografia da coisa, para onde eles foram, mas a teologia distorcida que eles criaram no caminho. Assim, Eles não só acharam um lar, eles fundaram um sistema religioso rival, um santuário que competia de frente com o centro oficial de Israel, que na época era em Siló. uma religião paralela. Exatamente. Então vamos olhar para os personagens, para as motivações, que são bem ambíguas, e para as implicações disso tudo. E tem uma frase que o texto repete quase como um eco sombrio que vai guiar a nossa conversa. Qual? Naqueles dias não havia rei em Israel. Perfeito. Então, vamos começar do começo. A tribo de Dan está sem território, eles precisam de um lugar e tomou uma atitude que parece bem prática, né? Enviam 5 homens de suas cidades, Zorá e Estaol, para espionar a terra e achar um alvo. Exato. Mas já aí, nesse ponto de partida, as notas de estudo dão um contexto que muda tudo. Como assim? A Bíblia Holman, por exemplo, destaca que essa busca não era um ato de pioneirismo, de fé. Era, na verdade, o resultado de um fracasso. Um fracasso. Sim. No livro de Josué fica claro que Dan não conseguiu conquistar a terra que tinha sido designada para eles. Ou seja, eles estão correndo atrás do prejuízo. O que move eles não é a fé, é a necessidade. É puro pragmatismo. Entendi. Então eles já começam em desvantagem, tentando consertar um erro antigo. E é nessa busca que a história dá uma virada, né? Total. Os espiões chegam na região montanhosa de Efraim, entram na casa de um homem chamado Mica e ouvem uma coisa que chama a atenção deles: a voz de um jovem levita. Uhum. E a reação deles é super direta, quase uma intimação. Quem te trouxe aqui? O que você está fazendo neste lugar? E a resposta do levita é de uma honestidade que chega a ser chocante. Não tem nada de espiritual ali. Ele basicamente diz: olha, o Mica me ofereceu um emprego e eu aceitei. Ele me paga um salário para o seu sacerdote particular dele. Um sacerdote de aluguel? Exatamente. Ele fala disso como se fosse um contrato, uma transação comercial qualquer. E a casa de Mica não era uma casa qualquer, pelo que eu entendi. Era tipo uma mini igreja particular. Tinha uma estola sacerdotal, as roupas do sacerdote e, o pior de tudo, ídolos. Isso. Uma imagem de escultura, outros ídolos de metal. O que é isso? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo é a privatização da fé. E isso era uma violação frontal da lei de Israel. A adoração tinha que ser centralizada, num lugar que Deus escolhesse, que na época era o tabernáculo, em Silo. Certo. Então, construir um santuário pessoal, com seus próprios ídolos e um sacerdote na folha de pagamento, era o equivalente a fundar uma seita. Era uma corrupção total do sistema religioso. Ok, então os espiões de Dan dão de cara com essa situação, essa capela particular totalmente ilegal. E em vez de ficarem chocados ou denunciarem, eles pensam: opa, podemos usar isso. É isso mesmo. Eles veem uma ferramenta. Eles viram para o sacerdote de aluguel e falam: então, já que você está aí, consulta Deus para nós. A gente quer saber se a nossa missão vai dar certo. Nossa, eles nem questionam a legitimidade do cara, dos ídolos, nada. Só querem o resultado. Só querem uma resposta favorável. E claro, o sacerdote dá a eles a resposta que eles querem ouvir. Ele diz: vão em paz. O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Uhum. Isso soa como uma bênção, mas vindo de um sistema tão corrupto, o que isso realmente significa? E aí que tá. É uma resposta totalmente ambígua.
É uma bênção obtida por meios ilícitos. Mas para os danitas, é tudo o que eles precisam. A justificativa. Exato. Essa bênção vira a justificativa divina para o que eles vão fazer a seguir. Agora, eles podem enquadrar a violência que eles planejam como se fosse a vontade de Deus. Com essa, digamos, luz verde espiritual, eles continuam a busca e encontram o alvo perfeito, a cidade de Laís. Isso. E o texto descreve o lugar como sendo quase ideal. O povo vivia em segurança, em paz e sem desconfiar de nada. E o mais importante, isolados, sem alianças. Basicamente um alvo fácil. É o cenário perfeito para uma invasão. E quando os espiões voltam para a tribo, o relatório deles é uma mistura de análise militar com propaganda religiosa, sabe? Totalmente. Eles dizem, a terra é ótima, não falta nada, e o melhor de tudo, Deus a entregou em nossas mãos. É uma narrativa de vitória garantida. Sancionada por Deus. Com esse tipo de discurso, a mobilização deve ter sido imediata. 600 homens armados. Não é um grupo pequeno. Eles não perderam tempo. Não mesmo. Eles reúnem um exército e partem. Mas, no caminho para Laís, eles resolvem fazer uma pequena parada. Na casa de Mica. Na casa de Mica, onde tudo começou. Eles não esqueceram do sacerdote e dos ídolos. É incrível isso. O exército principal, 600 homens, fica no portão, enquanto os 5 espiões originais entram na casa. E simplesmente pegam tudo. Pegam tudo. A estola, os ídolos. É um assalto à luz do dia. E o sacerdote vê e pergunta, o que vocês estão fazendo? E ele parece mais preocupado com a perda dos seus bens do que com a violação do sagrado, né? Sim. E a resposta dos danitas é inacreditável. Eles não chegam ameaçando, pelo menos não de cara. Eles fazem uma contraproposta, parece um recrutamento corporativo. É exatamente isso. Eles chegam e falam, fica quieto, vem com a gente, seja o nosso sacerdote. Pensa bem, o que é melhor? Ser sacerdote para a família de um homem só ou ser o sacerdote de uma tribo inteira de Israel? É um plano de carreira. É uma promoção. Eles não usam um argumento teológico, eles oferecem mais status, mais influência, mais segurança. Eu fico imaginando a cabeça do sacerdote nesse momento. Ele tem ali o emprego dele com o Mica, uma certa estabilidade, mas essa proposta é muito tentadora. Como é que ele reage? Sem a menor hesitação, o texto é de uma honestidade brutal. Diz que o coração do sacerdote se alegrou. Se alegrou. Nenhuma lealdade a Mica. Ele pega os ídolos que agora pertencem aos novos empregadores e vai embora com os danitas. As notas de estudo até sugerem que, como ele era um levita sem terra, ele era basicamente um andarilho procurando sustento. A lealdade dele não era a princípios, era a melhor oportunidade. Enquanto isso, o Mica percebe que foi roubado e que seu funcionário se demitiu da forma mais radical que existe. E ele reúne os vizinhos e vai atrás do exército de Dan. E o confronto que se segue é patético. Mica os alcança e grita desesperado. Vocês levaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote, o que me restou. Essa frase é de cortar o coração. Os deuses que eu fiz, isso diz tudo sobre a fé dele. Exato. Não era sobre servir a Deus. Era sobre ter um Deus que o servisse. Era a propriedade dele. Ele lamenta a perda da sua propriedade religiosa. E a resposta dos danitas é a mais pura demonstração da lei do mais forte. Eles nem tentam se justificar. Não, eles simplesmente dizem. É melhor você calar a boca. Senão, alguns dos nossos homens que são meio esquentados podem se irritar e atacar você e sua família. É uma ameaça clara. Nós somos 600. Vocês são poucos. Dá a meia volta ou a coisa vai ficar feia. E Mica, claro, entende o recado. Ele vê que está em total desvantagem e volta para casa de mãos vazias. Derrotado. O poder venceu o argumento. A força bruta silenciou qualquer reclamação. Com Mica fora do caminho, a estrada para Laís estava livre. Completamente livre. E a conclusão da história é rápida e sangrenta. Eles chegam em Laís, encontram aquele povo tranquilo, confiante e simplesmente massacram. Matam todos. Queimam a cidade, reconstroem e a rebatizam de Dan. Missão cumprida.
A narrativa conta isso de uma forma muito direta, quase fria. A violência foi um meio para um fim. Eles precisavam de terra, acharam uma terra fácil de tomar e tomaram. E a religião que eles roubaram no caminho serviu de ferramenta para legitimar tudo isso. E aí a gente chega num legado, né? Eles se instalam na nova cidade de Dan e montam a imagem de escultura que roubaram. O culto está oficialmente fundado. Uhum. E é nesse ponto que o texto finalmente nos dá o nome do sacerdote, que até então era anônimo. Ele se chama Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés. E ele e os filhos se tornam os sacerdotes de Dan até o dia do cativeiro da terra. Certo. E é aqui que a história guarda sua maior e mais chocante revelação. Ambas as bíblias de estudo que a gente está usando, a Roman e a Inayá, apontam para algo muito peculiar sobre o nome do avô, Manassés. Peculiar como? Existe um forte consenso entre os estudiosos de que esse nome foi, na verdade, alterado no texto hebraico original. Alterado. Como assim? Um erro de cópia. Não, muito provavelmente foi intencional. Um escriba, em algum momento, teria inserido uma letra a mais no nome, provavelmente por respeito, para esconder a identidade real do avô do sacerdote. Espera aí, eles mudaram o nome. Então, quem era o avô? Se não era Manassés, quem era? Era Moisés.
Dá uma dimensão do tamanho do buraco moral e religioso em que Israel estava. A corrupção não era um problema isolado, sabe? Ela tinha chegado ao coração da herança da nação, a própria família do seu maior legislador. Puxa vida. E aquele ato do escriba de tentar proteger o nome de Moisés só reforça o quão escandalosa essa conexão era para eles mesmos. Isso muda completamente a leitura de tudo. E o capítulo termina com uma última frase que parece colocada ali de propósito para criar um contraste. Diz que a imagem de escultura ficou em Dan durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Exatamente. O autor traça uma linha muito clara. De um lado, em Siló, a adoração legítima ordenada por Deus. Do outro, lá no norte, em Dan, um culto rival, ilegítimo, fundado sobre roubo, oportunismo e violência. E isso teve consequências. Consequências duradouras. As notas sugerem que essa tradição de idolatria em Dan ficou tão enraizada que, séculos depois, quando o reino se dividiu, o rei Jeroboão escolheu Dan como um dos locais para colocar seus bezerros de ouro. Nossa! O que começou com um sacerdote de aluguel e uma tribo desesperada, se tornou um câncer espiritual que, no fim, contribuiu para o exílio daquela região pelos assírios. Uau! Então, o que a gente tem aqui é um retrato brutal do que acontece num vácuo de liderança. Naquele cenário de não havia rei em Israel, a conveniência, a ambição, a lei do mais forte, tudo isso passa a valer mais do que a lei de Deus. A busca por segurança de uma tribo os levou a justificar roubo, intimidação e massacre. E tudo isso com uma fina camada de religiosidade por cima. E talvez a reflexão que essa história antiga nos deixa, e que é incrivelmente atual, está na figura desse sacerdote, né? O neto de Moisés. Sim. A narrativa mostra com uma clareza assustadora como símbolos e até líderes religiosos podem ser cooptados para fins tribais, políticos, pessoais. Sim. Ele troca a herança dele, os princípios dele, por uma oportunidade de carreira. E isso nos força a olhar para dentro e fazer uma pergunta um pouco desconfortável. Em que momentos a nossa própria busca por conveniência, por segurança ou por uma promoção pode nos levar a distorcer ou abandonar os princípios que a gente diz que são fundamentais?